eu vou partir agora para as 10 moedas de ouro. O que é as 10 moedas de ouro? Com certeza você já deve ter ouvido falar dessa parábola se você entende de Bíblia, né? Se você já leu pelo menos alguma partezinha da Bíblia, ou já frequentou algum lugar religioso. Lembrando que aqui a gente vai falar de uma parábola, mas isso vai servir para a vida sua também, para a minha vida e para a sua. Um dia, um certo senhor tinha de sair para viajar. Eu vou contar a parábola mais ou menos com o que eu entendi, tá bem? Rapidamente, não como está na Bíblia, mas é a mesma forma, a mesma lógica. Aqui até começa falando, certo homem de uma família importante foi para um país ficar bem longe, ou seja, foi viajar. Imagina que um homem muito rico foi viajar. E antes dele sair, ele deixou ali, eu creio que uma forma de subsistência, né? Com, não sei, talvez, deixou alguns investimentos com algumas pessoas, vamos imaginar assim. E essas 3 pessoas eram como se fossem funcionários dele. Mas eu creio que deviam ser pessoas de confiança, para deixar dinheiro, né? E também depois a gente vai entender que essas pessoas vão receber coisas. Aqui na parábola mesmo. Então, provavelmente o rei, né, esse homem, não fala que é rei, mas esse homem deixou para mesmo testar mesmo aqueles homens e ver se aqueles homens tinham sabedoria para receber aquilo que ele tinha para elas. Então esse homem pegou uma moeda de prata, de ouro, né, naquela época, a Bíblia diz que é de ouro, e entregou na mão de 3 homens. Desses 3 homens supostamente seriam as pessoas que iriam receber, né, aquilo ali, aquele presente. E naquele momento, essas pessoas receberam e o homem foi viajar, né? Foi viajar e tal, curtiu, voltou. Na hora que ele voltou, ele falou assim, olha, manda chamar os 3 homens lá que eu preciso conversar com eles. Perguntou um dos homens e disse, olha, então, o que aconteceu? Como é que foi? Ele falou, olha senhor, eu fiz o que era preciso. Eu peguei aquela moeda e transformei ela em 10 moedas. Ou seja, ele pegou uma moeda, revendeu, pegou outra, revendeu, fez 2, né? Depois de 2 eu creio que ele fez 4. E depois que ele fez 4 ele já sabia o método. E fez 8. Depois que ele sabia o método, eu imagino que ele deve ter feito de 2 em 2, né? Deve ter pegado ali uma, feito 2. Vou guardar uma agora e vou fazer mais 2. 4. Vou guardar 2 agora e vou fazer mais 2. 6. Vou guardar 4 agora e vou fazer mais 2. 8. Vou guardar 6 agora e vou fazer mais 2. 10. Então você imagina, ele foi fazendo esse. Toma aqui, senhor, 10. Ele, muito bem. Servo bom e fiel. Chamou ele de servo bom e fiel. É forte isso, guarda isso. E depois chamou o segundo. Então, o que aconteceu? Como é que foi? Ele, ó senhor, eu transformei em 5. Aquela uma que o senhor me deu. O homem deve ter olhado para ele e falado, tá bom, tá ótimo, parabéns. Daqui, muito bem. E imagino que ele deve ter falado assim, nós temos que aprimorar você mais, porque se um fez 10, você também é capaz. E chegou finalmente o terceiro, o mais abençoado, vamos dizer assim, né? E falou assim então, e aí, como é que foi aí? Cadê a moeda? Aí ele falou assim, olha, eu escondi, tá aqui a sua moeda. Eu escondi ela porque eu fiquei com medo de você me xingar. Eu escondi ela e tá aqui. O que ele falou? Mal empregado, empregado ruim, não soube fazer aquilo que foi chamado para fazer. Não prosperou, o medo te deixou prosperar. Ele disse que tinha medo. Como é que eu vou te dizer isso sem te magoar? Basicamente, estamos sendo esse um. Deus está entregando a nossa vida como se fosse uma moeda de prata. O que você está fazendo com essa vida? Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando que, Gustavo, então quer dizer que eu não tenho um negócio, eu trabalho para outras pessoas, eu sou mau e infiel. Não, amigo. Deus não está falando aqui, essa parábola não é para falar de dinheiro. Essa parábola é para falar de pessoas. Quantas pessoas você está trazendo para o reino do Senhor? Deus está te dando uma vida para você levar 10 para eles. Quantas das vidas você
até com chamado, chamando elas para seguir a Deus, ou mesmo com a sua vivência, você está incentivando. Quantas vidas, eu te pergunto? Faça esse papel, mesmo que seja uma vida por ano. Mesmo que você plante um ano direto numa vida, mas chame, convide. Eu tenho um prazer enorme quando as pessoas às vezes me procuram: ô Gustavo, tô querendo ir para uma igreja. Eu falo: não, vamos lá. Mas deixe que o Senhor faça. Deixe que o Senhor plante a semente e deixe que o Senhor cresça no coração das pessoas. Não é responsabilidade sua inserir alguém forçadamente na igreja. Não adianta. Se você, por exemplo, eu não estou dizendo, quando eu digo igreja, não necessariamente tem que ser templo, tá? Pode ser também, às vezes, uma célula que você faz na sua casa, um momento de oração que você chama outros amigos para orar com você. Isso também é chamar pessoas para Deus. Você é como se fosse uma chave de ignição. Nós, né? Eu, você. A gente só dá a partida e Deus faz o motor trabalhar. Então você só planta a semente na vida de alguém e Deus faz trabalhar o resto. Deus faz crescer o resto dos frutos. A mesma coisa foi assim comigo. Eu vi um cara na internet, um cara muito famoso, e ele falava muito de Deus, ensinando a ser próspero, ensinando a ter riqueza, ensinando a ter uma vida de prosperidade. E eu comecei a escutar esse cara, e esse cara plantou uma semente em mim. Eu era totalmente ateu, talvez não era aquele ateu que eu me considerava ateu, mas as minhas atitudes eram de uma pessoa ateu. Então eu digo a você que aquela semente foi plantada em mim através desse cara da internet, ó, pra você ver. O cara longe, nunca vi o cara na minha vida assim pessoalmente. O cara longe plantou aquela semente em mim, foi plantando, e eu vendo o vídeo dele. Ah, Gustavo, mas você gostava de ver. Sabe por que eu gostava de ver os vídeos dele? Porque ele usava método e estratégia para me manter vendo aqueles vídeos. E é isso que eu vivo pedindo a Deus sabedoria, para ter estratégia, para outras pessoas possam sempre estar me acompanhando. Para quê? Para que ao meu viver elas tenham de exemplo e talvez possam querer procurar o Senhor um dia, vendo a minha glória, vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Por isso que é super importante quando alguém te chamar de blogueirinho, quando alguém te chamar de vendedor de curso, você não dá atenção para essas pessoas. Porque às vezes um curso que você está fazendo pode, além de salvar a pessoa de um vício de cigarro, que é o meu caso, mas também pode salvar ela de uma vida de não prosperidade aqui em terra. Eu conheço pessoa, por encontrar Deus, alcançou a felicidade na vida, alcançou a prosperidade. Eu conheço pessoas que não sabiam o que era desfrute. Encontrou Deus, começou a desfrutar da vida. Começou a dar mais valor para a família, começou a dar mais valor para os filhos, para a esposa. Começou a ver a esposa como um centro que ele tem que cuidar aqui em terra. Eu entendo uma coisa muito grande em Deus, que Deus é aquele que me dá força para me cuidar da minha família. E tem gente que acha que essa força vem lá de fora. Não, quanto mais eu trabalhar, mais minha mulher vai ter condição de sair com as amigas dela, ou vai ter mais condição de cuidar dela mesma. Não, quanto mais eu trabalhar, meus filhos vão ser felizes. E não vai. Não vai, porque o amor que você tem que dar para os seus filhos é um amor que você recebe de Deus. E se você não recebe esse amor de Deus, meu amigo, eu te digo, você não vai conseguir dar aquilo que você não recebe. E te digo mais, dinheiro, trabalhar lá fora, não é o amor que o seu filho quer receber. Agora, não interprete mal o que eu estou dizendo. Você precisa trabalhar para dar comida a ele. Eu não estou mentindo. Ou melhor dizendo, eu não estou falando uma coisa assim, para que você me entenda mal. Também não estou mentindo, de fato, né? Mas uma coisa eu insisto e bato na tecla. Não ache que trazer dinheiro para dentro da sua casa, somente dinheiro, vai fazer com que a sua família te ame. Eu conheço pessoas, não pessoalmente, mas conheço pessoas da internet bilionárias que não têm família. Quer um exemplo? Elon Musk. Elon Musk é um cara que tem dinheiro, as empresas dele valem bilhões, se não trilhões, né, de reais, valem trilhões. Mas eu digo assim, o cara não tem uma esposa, o cara não tem uma família centrada,
cara, os filhos, o nome do filho dele, você já viu? Pesquisa aí pra você ver depois. É umas letras esquisitas. Então assim, tá perdido. Ah, mas tá criticando o homem mais rico do mundo? Tô. Porque o que ele tem é dinheiro. Ele não tem a sabedoria de Deus. Ou talvez tenha, mas o que eu conheço dele da internet é que não tem. Então eu te digo, a sabedoria do Senhor, ela é aberta para todos, da mesma forma que esses homens receberam uma moeda cada um. E eu digo a você que você também recebeu essa moeda em forma de vida. A sua vida está aqui para você investir ela em outras pessoas, para você multiplicar. Conseguiu salvar uma pessoa? Ótimo. Conseguiu trazer uma pessoa para Deus? Ótimo. Vá atrás da segunda. Conseguiu trazer duas? Agora converse com essas duas pessoas ou vamos montar um movimento aí para a gente trazer mais duas. Fechou mais duas, formou 5. Movimento agora de você foi fazer uma doação com essas 5 pessoas. Dessas 5 você convida para cada um. Olha, o que você acha de cada um de nós agora? Cada um de nós agora convidar um amigo para a próxima. É o meu sonho, eu estou lutando para fazer isso. Eu tenho uma ação social aqui que eu faço para Deus, chamo as pessoas, coloco as pessoas lá, mas a minha maior dificuldade é fazer as pessoas que estão lá estarem engajadas com o Senhor. Mas não é um problema meu, eu não posso deixar, eu não posso querer correr atrás disso. Eu tenho que deixar que o Senhor faça isso por mim. E Ele faz, Ele faz. Eu tenho história nessa ação de pessoas que saíram, mas Deus não deixou essas pessoas saírem. É forte, porque é uma semente que você planta, ela vira uma árvore tão grande que ela chega a ser uma árvore tão firmada no Espírito Santo que é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Fechou?